Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Credencial Sesc. Quem tem, se dá bem. Para você e sua família, em sescrn.com.br. Cicobi, sou mais potiguar. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Aqui vocês sabem, exploramos histórias de sucesso, inovação e transformação. No programa de hoje vamos falar sobre a trajetória inspiradora de um artista que saiu de Currais Novos, aqui no interior do estado, e conquistou seu espaço nos Estados Unidos. Estamos falando de Rasmussen Ximenes, carinhosamente chamado por todos de Mocó, um talentoso artista visual que se radicou em São Francisco, lá nos Estados Unidos, e se consolidou no cenário das artes lá, né? Mocó não só superou os desafios de adaptação e cultura, mas também construiu uma carreira internacional de grande impacto. Vamos descobrir como ele transformou a sua paixão pela arte em um negócio de sucesso e como sua história pode inspirar empreendedores e criativos que buscam expandir seus horizontes. O programa Mundo do Negócio está começando agora e eu espero que você fique com a gente aqui para escutar tudo que vai dizer Mocó. E aí é o seguinte, Mocó, bom dia, satisfação tê-lo aqui conosco. Vou te chamar de Mocó, que é como eu lhe chamo. Evidentemente. Muito obrigado. Cada um com a sua arte, né? Gostei da apresentação, você me botou lá em cima. Eu também gosto de usar capricho também para transpor isso, botar nas minhas pinturas, né? Sim. Mas eu acho que você tem mais talento nas palavras e nos elogios. E aí, por compensação, você dá um show na pintura, né? Bom, Mocó, como foi sair de Currais Novos e iniciar uma nova vida nos Estados Unidos? Quais foram os maiores desafios no começo da sua jornada lá? Gêner, para mim é até difícil de falar porque foi tudo acidental, né? Eu saí com um propósito e cheguei lá, mudou tudo. Na verdade, eu era apaixonado por outra arte. Eu fui para cozinhar, eu fui para estudar culinária. E cheguei lá e nas minhas horas vagas de restaurante, né, que eu comecei a trabalhar lá em restaurante, em cozinha, eu construí um acervo. E esse acervo, realmente, ele apareceu, foi muito diferente, uma coisa bem exótica, que as pessoas, os americanos... Muita cor, né? Muita cor, e era um traço que não existia, né? Então, o mundo das artes... Era uma inovação para lá. Uma inovação para lá, né? E até para aqui também. Para aqui também, Ed, mas... Pois é, mas quando você se propõe a fazer arte, não é você simplesmente pintar uma tela ou você tocar uma música no violão. A arte, para ser exercida verdadeiramente, ela tem que ser a criação, né? Sim. Então tem que ser criada. E foi identificado como um traço novo, uma coisa interessante a ser explorada lá pelos americanos. Foi fácil sair de Currais Novos e até chegar lá? Para se instalar como artista? O fácil é continuar... Continuar lá, porque eu quero sempre estar por aqui. Sim, é você quando pode vem, né? A gente está sempre se encontrando aqui, né? Sim, sempre que eu posso estou por aqui. O seu mercado consumidor, quer dizer, a sua base de clientes, está lá ou aqui? Está quase meio a meio. Meio a meio já? Eu às vezes eu estabeleço algumas estratégias, né? Sim. Tipo assim, o ano passado eu me dediquei somente à pintura. Certo. Então eu fiquei pintando muito, construí um acervo muito interessante. Por quê? Porque esse ano eu gostaria de mostrar, eu gostaria de expor. Então, esse ano, exatamente, eu já vou na minha segunda exposição. Eu fiz exposição no Você está no Vale do Silício agora? Agora eu estou no Vale do Silício. Como é essa exposição no Vale do Silício? Bom, Você quer dizer um pouquinho qual é a visão do Vale do Silício que você tem? A gente estava conversando aqui posteriormente, eu falava, Gêner, eu sou meio do contra, eu sou contramão. Sim. Então, o Vale do Silício, com toda aquela tecnologia, com o IA agora que está aparecendo, a inteligência artificial, essas coisas, eu ainda aposto no analógico. Certo. Então, eu carreguei bastante nas tintas, coloquei, assim, camadas extraordinárias de camadas de tinta, para que realmente, tipo um Van Gogh que salta Sim. aos olhos, assim, de tanta tinta. Então, eu preferi fazer isso. Eu digo, eu vou agora lutar contra... não tem essa história contra da a mesmice. Contra a mesmice. Eu vou lutar agora contra isso aqui. E, bom, estou Tá lá dando no certo? Vale do Silício, está ótimo, está dando certinho. Começou quando lá?
Começou há 2 semanas atrás, eu fiz a abertura da A gente exposição. consegue ver as peças, se quiser ver daqui ou não? Sim, sim. Por onde? E tem no meu Instagram, Sim. eu fiz uma pequena abertura lá. E, bom, então fiz a abertura da exposição e me achei no direito de tirar férias, né? Sim. Tirar férias é vir para cá. E vim para cá, né? Visitar a família, ver os amigos. Vir tirar férias aqui significa dizer vir só para Natal ou vai Não, para o interior? as férias, vai para fazenda? as minhas férias são o Seridó. Eu Sim, gosto vai de ir pro para o Seridó. Seridó, ficar com os meus pais Sim. e ver amigos de infância lá e vou passear naquelas fazendas, os açudes. Bacana, né? Perdi a sangria que teve esse ano. Foi, né? tive a sangria, uns 4 meses teve sangria. Mas engraçado uma pergunta que você fez, como é fazer sucesso lá, como é isso? A No gente não início, pode ter preconceito de usar sucesso, não. mas a gente coloca muitas barreiras, né? É. Eu colocava muitas barreiras. Até que eu descobri que as barreiras que eu colocava era justamente o diferencial. Sim. Eu ser brasileiro, Sim. eu Tem uma visão fiz das uma pessoa cores daqui. mais diferente. Né? Sim. O meu sotaque, falando inglês, é muito interessante. Então, isso chama a atenção das pessoas. Né? E aí eu aprendi que essa diferença, esse, na verdade, era uma grande virtude, era uma grande mote para seguir. Como é que o americano recebe a arte de um brasileiro lá de Currais Novos? O que é que ele diz? Como é que ele conversa com você? Quais são as pautas nesses encontros que você vai, nessas exposições que você faz? Bom, geralmente... Porque eles quase sempre eles conhecem pouco do Brasil, né? Conhece muito pouco do Brasil. E a visão que eles têm do Brasil é muito Amazônia, né? É um cenário bem diferente, ou Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Mas o que chama atenção são os traços que eles procuram identificar. Então, nós temos uma mente treinada, né? Você vai ver uma pintura, você imagina um Michelangelo, um Da Vinci, alguma coisa que você imagina que é uma pintura que é uma pintura clássica. Você pensa também, pode ser, vir na sua mente uma pintura moderna, um Picasso, um Matisse, mas que já são mais disruptivos, Mas quando eles veem um Mocó, de onde veio isso? Então, Eles consideram o Mocó disruptivo? Sim. Sim, né? Aliás, no Brasil está na moda ser disruptivo, né? É um atrevimento. É um atrevimento? Para algumas pessoas é um atrevimento. Ah, é? Teve uma banca do MoMA, Sim, do MoMA, lá de Nova York? museu, não, de São Francisco. São Francisco? Essa é a MoMA. É porque tem um MoMA principal em Nova York, Sim, né? sim, sim. Acho que é uma rede. Deve ser a rede, né? E eu fui avaliado por eles. Sim. E o melhor elogio que eu tive foi em off. Né? Eles muito bom e tal. Então, eles assim, tinham uma opinião muito acadêmica e tal, até com muita delicadeza para tratar o artista. Mas eu vi um dos caras da banca, pegou o telefone e ligou para a esposa dele. Você precisa ver isso aqui. Aí, para mim, foi o melhor elogio de todos. Chamar sabe? a mulher dele, foi né? em off e tal. Ele feliz, né, também. É muito engraçado isso, porque a gente vive... Na verdade, o nordestino, nós aqui, a gente sempre acha que é difícil sair de Currais Novos para Natal, de Natal para São Paulo ou para o Rio ou para Brasília, e de lá para o mundo, né? E, na verdade, o mundo está tão integrado hoje. Quanto mais ousado, eu estava falando outro dia aqui, não me lembro se foi aqui, sobre uma fotografia de uma peça de Romero Brito no centro de Beirute. Tem uma rua, uma avenida assim, e tem uma base, e tem uma peça dele exposta no meio da rua. Uma peça artística Sei. Romero Brito é um artista pernambucano, conhecidíssimo, consagrado lá nos Estados Unidos, ele mora em Miami, eu acho, né? E é muito consolidado lá, mas é porque você está em Beirute, lá no Oriente Médio, onde está vendo essas confusões todas lá, só para ilustrar. Mas o que é que te levou a escolher São Francisco como lugar para consolidar a sua carreira e como São Francisco influenciou o seu trabalho artístico? São Francisco é uma cidade diferente, não é apenas lá, é no mundo, né? Uhum. São Francisco... É mais ou menos o tamanho de Natal, né? Um pouquinho maior, né? São Francisco tem 1 milhão de habitantes. Pois é, a Grande Natal tem mais do que isso, mas Natal tem 800 mil por aí. E Natal tem uma demografia também bem mais... Está sempre crescendo, né? Sempre inflando e tal. São Francisco já está mais ou menos estabelecida e tal. E as cidades circunvizinhas é que são bem mais importantes, sim, são mais populosas e tal, mas São Francisco é aquilo. Bom, mas ir para São Francisco também foi acidental. Apesar de meu pai já ter morado lá, ele já ter vivido lá, e isso ficava na minha cabeça como uma referência, né? E lá existia a melhor escola de culinária americana, que é o CIA, que é lá em Napa Valley.
E foi o que eu fui em busca disso. É uma cidade, dizem, né? Menos careta do que as cidades famosas dos Estados Unidos. São Francisco não tem caretice Todo nenhuma, mundo diz, né? a diferença de São Francisco é que não tem caretice. Tem Los Angeles, não sei o quê, mas São Francisco Não, é a modernidade. Tem. E é muito interessante. É disruptiva, usando disruptiva. Esse termo. O mais interessante é que São Francisco não tem regra, não tem nada, mas vive tudo em harmonia. Funciona bem. Funciona muito bem. A arte americana está dentro de São Francisco? Tá, São Francisco tem bons museus, São Francisco tem bons colecionadores e o melhor de tudo, tem muito dinheiro rodando em São Francisco, circulando em São Francisco, né? Califórnia ali no Vale do Silício. Então, tem aquela história que se a Califórnia fosse um país, seria o terceiro, né? O PIB da Califórnia é maior do que o do Brasil. Um estado americano tem um PIB maior do que o do Brasil. E o nosso PIB é hoje estimado em 2,2 trilhões de dólares. É grande. O PIB do Brasil, claro, poderia ser muito maior se a gente não tivesse esses políticos que nós temos aí à frente do Brasil. No dia que chegar um político com uma visão moderna, um empreendedor, um cara que pensa nas coisas, na economia e tal, aí nós vamos dar uma alavancagem grande, como a China fez. A China experimentou dos anos 80 para cá. Em 1980, o PIB da China era menor do que o do Brasil. Em 1990, o PIB da China ainda era menor que o do Brasil. Hoje, o PIB da China é da ordem de 17,7 trilhões de dólares e o nosso de 2,2 trilhões. Ou seja, a China foi-se embora e deve ter dito assim, deixa esses brasileiros para trás porque eles estão preocupados em coisas miúdas e nós temos que cuidar da vida da nossa gente. É mais ou menos isso, né? Olha, eu faço exercício às vezes para saber onde é que está o problema. Sim. Onde é que está esse atraso? O que é que nos trava? Eu não consigo identificar isso. De maneira alguma. Eu não sei se é uma coisa já que está impregnada na gente, alguma dificuldade, não, alguma, política, eu não sei. Né? É a política. A política aqui não é pragmática. Mas a política somos nós, somos nós, né? A gente é vítima da política, que a gente está à margem dela, e a política no Brasil é uma política demagógica. É a luta incessante pelo poder e só pelo poder. Então ela não tem projeto. Não tem nós acabamos de presenciar agora um processo eleitoral em Natal e no Brasil afora. O que é que se discute? Não se discute um projeto de desenvolvimento para uma cidade belíssima como Natal, mas se discute coisas miúdas. Se fala sobre a vida de A, a vida de B, a vida de C, e assim sucessivamente. Ou seja, falta a nós uma discussão sensata do que nós queremos para o nosso país. Se a gente um dia tiver uma discussão desse tipo e a gente conseguir alguém de alta qualificação à frente do Brasil, focado, com cultura técnica, com estabelecimento de metas, de objetivos, a gente vai embora. A China fez isso no final dos anos 80 com Deng Xiaoping. Não estou defendendo o modelo da China, não, estou só citando, porque a China é uma ditadura. Eu não gosto da parte política da China, é péssima, mas a evolução econômica da China é referencial, porque eles saíram de uma economia feudal no final dos anos 70 para uma economia moderníssima hoje, industrial, com empresas deles espalhadas pelo mundo inteiro, com uma elevação da qualidade de vida gigantesca da população. Mas a conversa aqui é para falar com o Mocó, não é sobre a China, não. Senão a gente está fazendo propaganda da China. Só fazer um adendo. Eu identifiquei uma vez um problema, que é o seguinte: nós temos uma sociedade muito pequena aqui, muito fechada. Então, a competitividade é muito grande. E as pessoas se degladiam entre elas. Em vez de se unirem em torno de um projeto, de alguma coisa, elas brigam. Você fala aqui em Natal? Aqui no Nordeste, em geral, né? Que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas eu identifiquei isso. Eu vejo que não há um apoio, não há uma causa comum, alguma coisa assim. E não existe uma liderança. Alguém que seja moralmente tem altivez de propor falta alguma coisa. Altivez. A gente tem aqui sempre, quase sempre, são defesas de assuntos, de projetos pessoais. Infelizmente, acho que a boa parte da política brasileira sofre dessa contaminação. Nós vamos fazer um breve intervalo, Sim. porque a gente tem que ir para o comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa Mundo dos Negócios, batendo papo aqui com o Mocó, que é um artista visual nosso, radicado lá nos Estados Unidos, mas que vai lá, vem cá, volta, vem de novo. E a gente vai aproveitar para mostrar a você o trabalho que ele faz, a qualidade do trabalho que ele faz e a repercussão que o trabalho dele gera lá e cá. Nós voltamos já.
Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios, conversando aqui hoje com o Mocó. Mocó, como foi o processo de adaptação cultural e artística seu lá nos Estados Unidos, lá no ambiente dos Estados Unidos, especialmente no competitivo mercado das artes visuais lá? A grande vantagem que eu tive acesso à obra de qualidade. Sim. Eu tive acesso a Matisse, a Picasso, Top. os Sim, tops, top do mundo. né? Então, os artistas modernistas, que eu gosto porque há muito volume ali, eles trabalham com muita liberdade. Então, isso, a primeira vez que eu deparei com um master desse, eu digo, eu quero produzir, eu quero fazer parte desse time. Eu Sim. quero ser igual, eu quero estar aqui turma aí. nesse lugar. Sim. E então eu percebi ali, e eu acho que eu consegui roubar alguns segredos, entender o que é que estava acontecendo. Sim. Então, eu descobri que a textura, a qualidade da tinta, a qualidade... às vezes o motivo não importa tanto, para mim. Sim. Né? Mas a qualidade no material e o poder de transcendentalidade, se você colocar na pintura, né? Se você conseguir colocar alguma emoção, então isso para mim é o mais importante. A resposta do seu cliente lá, você sente essa emoção quando ele compra? Sinto. Ele se manifesta? Eu sinto. Eu faço exercícios sempre. Nas minhas exposições eu me misturo por ali e vejo a reação das pessoas. Né? Então, faço muita exposição em Napa Valley, por exemplo. Que são os motivos das minhas pinturas, às vezes, flores, os vinhos, as pessoas brindando, né, a celebração, e eu fico circulando ali e vejo a reação das pessoas e é a melhor possível. Então, eu digo, eu estou no caminho certo. Né? Obrigado, meu Deus, é isso que eu quero das pessoas, é essa reação que eu quero. Certo. Então, eu nunca tenho uma reação de alguém que esteja vendo, fazendo uma análise crítica, não. Mas é de uma alegria, de uma felicidade e o de mundo um já é por si comentário só, irônico. O mundo já é tão duro, né? Sim. Que aí você entrar para o outro lado, quer dizer, o mundo da alegria, da festa, do bem viver, Sim. Já é uma Às coisa... vezes eu me acho o palhaço das tintas, sabe? Ah, é? Assim, às vezes eu quero que as pessoas se sintam muito bem, Essa sabe? rotulação Contagiadas. É boa, né? Essa rotulação é boa. Mocó, o palhaço das tintas. Essa é boa. O que é a utopia de Mocó? A Mocotopia? A Mocotopia. A Mocotopia é o meu estúdio e eu estou lá há quase 10 anos. Sim. Eu tive também várias fases assim na vida que eu pintava. Comecei na garagem, como toda empresa americana comecei na garagem. E... Você aprendeu a pintar lá, Mocó? Não, eu sempre pintei. Você pintou, né? Mas era aquele pintor amador. Envergonhado. Amador. E sempre presenteava os amigos. Sim. Né? Olha, isso aqui para você, no seu aniversário, achava mais legal fazer isso. Dar uma pintura, alguma coisa assim. Mas lá é que eu tive a primeira reação crítica. Sim. Né? Então, acidentalmente, eu fiz uma exposição. Era um lançamento de um carro da Chevrolet, Sim. que era num celeiro que eles estavam fazendo, uma filmagem e tal. E ficou pequeno o espaço. Eles resolveram mudar de lugar para fora o carro e o lançamento e ficou o celeiro para mim. E eu tinha esse acervo pronto. E eu coloquei todo o celeiro. Então, terminou que a pintura de Mocó terminou sendo mais a sensação do que o carro. Porque era diferente. O carro já era esperado, né? O carro já era esperado e tal. E a pintura ficou uma coisa chocante, né? Sem ser usual de você encontrar ali e tal. Vai ter exposição aqui, não? Talvez logo em breve. Eu estou aqui sondando fazendo um mapeamento. Fazendo mapeamento da área. Porque, na verdade, eu não quero fazer uma exposição normal. Sim. Mocó não é isso. Mocó você tem que... É surpresa. Perfeito. Como eu sempre quis, minha estratégia sempre foi de causar surpresa. Até a Mocotopia, sim. Você fica muito tocado ao chegar lá. Né? Porque você tem um susto. Na verdade, você se sente como se estivesse dentro de uma pintura. Sim. Né? De Mocó, você vai ver lá as pinturas, os objetos que estão ali, as flores. É muito interessante. Você associa sua arte lá, e dentro da Mocotopia, a alguma música brasileira ou não? Não, embora eu sempre pinte escutando Brazilian Jazz. Sim, Brazilian Jazz. Jazz brasileiro. Boa. A arte no Brasil, muitas vezes a gente questiona se a arte no Brasil é um negócio. Na sua visão, o brasileiro, o natalense, ele compra arte? Compra, sim. O brasileiro, a arte do Brasil é diferente.
Sim. A arte americana ela é muito comercial e ela é muito ligada a entretenimento. Os museus são entretenimentos nos Estados Unidos. O cinema é entretenimento. Total, A né? música é entretenimento. Aqui no Brasil não, a pegada é diferente. Aqui eu acho que a nossa arte ela é melhor como arte. Ela é mais inventiva, ela é mais É um disruptiva. Sim. O americano ele trabalha muito por tendência, é muito também ligado a design e eles elegem, e o americano é craque em eleger ícones, né? Como Sim. Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat e outros mais que são contemporâneos agora, né? E já agora, no meado do século, os artistas começaram a se apropriar de formas geométricas. Sim. Então, o cara faz um círculo, não, o círculo é Vem de meu. Mondrian, isso? Com as listas, É. exatamente. Então, começaram a se apropriar o Joseph Albers com os quadrados. Sim. Então, qualquer outro artista que tentar fazer um trabalho, todo mundo vai associar a ele. Então, como ele se apropriou daquela forma geométrica, então acabaram os espaços dos artistas. Então, você tem que inventar alguma coisa nova. Certo. E foi o que foi encontrado em Mocó, alguma coisa Flores diferente. e etc. As flores foram uma disrupção às pinturas do Rococó. Sim. Perfeito. Aquelas pinturas lá de Europa Amsterdã e tal. Da Europa, né? É. A arte visual exige muitas vezes uma forte conexão com a cultura local. Como você equilibra as suas raízes nordestinas, norte-rio-grandenses, com a cultura americana no seu trabalho? Essa foi a melhor pergunta, vou lhe dizer. A gente fala hoje em globalismo. Globalização, né? Globalização. Mas no início do século, era verdadeira globalização. Porque o Brasil não possuía indústrias grandes, principalmente de design. Os Estados Unidos também estavam começando a patinar nessa área. E tudo que a gente recebia era da Europa. E na França, da Belle Époque, né? Exato. E da Itália, onde Da são Belle Époque francesa, eu digo, mas a geração internacional digamos, de movimento era muito mais de Paris, né? Então, nós passamos a colecionar esse ecletismo de Sim. objetos. Sim. Da louça francesa, talvez uma cortina italiana. Então, a gente é muito eclético. Coisas que vinham de Portugal, os azulejos de Portugal. Então, nos Estados Unidos, a mesma coisa aconteceu. Foi? Todos os materiais, né? Então, eu passei a entender que o cenário que era vivido aqui, em 1920, 1910, aqui no Seridó, era o mesmo que era vivido na Califórnia. Então, os mesmos bens de consumo, né, que já que não existia essa indústria massiva, eram as mesmas coisas, os mesmos objetos. Claro que aqui a gente tem uma tendência mais de Portugal, que são os móveis, por exemplo, acho que é Manuelito, e em São Francisco se consumia mais o vitoriano. Sim. Mas outras coisas ingleses, também né? mais ingleses, mas outras coisas também circulavam. Então, Mocó ela é essa junção. Então, eu consigo andar e fazer parte de todos esses ambientes. Muito legal isso aí. Tem umas coisas engraçadas. Quando a gente vive pelo mundo afora, você vê as coisas semelhantes. As pessoas me perguntam, às vezes, o que é que você acha do mundo? As pessoas tendem a botar o Brasil em situação inferior, e eu costumo dizer o seguinte, o mundo é igual. E aí você dá um depoimento desse, dizendo que coisas características do século passado, no começo do século passado, no Seridó do Rio Grande do Norte, tem identidade com coisas características na Califórnia. Quer dizer, surpreendente esse comentário e essa informação. Porque a verdade é a seguinte, é que o mundo é um só. Você tem variações aqui e ali, porque tem evoluções sociais, porque você tem evoluções tecnológicas, mas no ambiente onde se vive, no geral, você tem identificação das coisas, né? Os valores, as coisas vão passando pelo mundo afora, independente das localidades. Eu acho que isso é a grande observação da nossa papo aqui, é isso, né? Exato. Como negócio, você recomenda a arte para quem está nos assistindo? Olha, Esse programa ele tem uma audiência de muita gente que está querendo encontrar um caminho para evoluir pessoal e profissionalmente, para dar mais conforto à sua família, para empreender. Por isso que a gente está sempre pegando esse tipo de coisa, do mundo dos negócios. Eu acho, Jenner, que quando você entende de arte, eu acho que você já nasce entendendo de arte. Mas Pelo você menos gostando, né? Pelo menos gostando, mas você pode aprender também. Né? Certo. Eu acho também que quem produz arte, às vezes, não entende de arte. Certo.
Eu acho que, como eu falei anteriormente, não basta você tocar um violão que você tá usando a arte ali para um momento seu, mas talvez você não esteja produzindo arte ou alguma coisa inovadora. E no olhar também ele é assim. Eu vejo muito isso na comunicação. As pessoas não conseguem identificar o que é uma obra de arte de verdade, o que não é, o que é uma cópia, ou um tipo de material que seja usado, ou um poder de comunicação. Tem pessoas que floreiam muito, eu enxerguei aqui, não é nada disso. Né? Não, tem muita coisa engraçada. Em comunicação as pessoas dizem, aquele filme que você fez, vocês fizeram, foi premiado assim, assim. O que foi que vocês pensaram? Porque eu achei, aí dá uma opinião, tem nada a ver com o que eu pensei. Comunicação é muito isso. Eu fico vendo, por exemplo, essa campanha política que passou agora. Eu fico vendo as peças publicitárias de uma forma geral e fico com pena da qualidade das peças. Quer dizer, as pessoas tiveram a oportunidade de fazer algo bacana, criativo, e fizeram a mesmice, já repetida há muito tempo. Isso chega para você também? Você vê coisas repetidas, pessoas que não... eu gosto muito de dizer que se não furam a bolha, que não saem da bolha ali. Eu vejo. Eu tenho os meus favoritos, eu sei... eu tenho a minha opinião crítica, né? Para tudo isso. Eu sei dos meus colegas aqui, Flávio Freitas. Belíssimo trabalho, Flávio Freitas. Quero estar sempre do lado dele, que me enriquece, né? Habituei aqui, é amigo meu também, eu gosto muito dele. Está lá na Casa Verde, é expositor lá na Casa Verde, ele tem um espaço dentro da Casa Verde, na realidade é uma extensão do ateliê dele, está dentro da Casa Verde, não é uma peça, ele tem várias peças para vender lá, comercialização. Pois é, e é um herói, né? É um herói. O trabalho dele é bacana e coloridão, né? Exatamente, e faz o que gosta. Faz o que gosta. É o que eu tento. Tá sempre fazendo o que eu gosto. Quem faz o que gosta é mais feliz? É muito mais feliz. Tá aí a dica de Mocó. O tempo voou. O papo é agradável, a gente poderia falar muito mais, mas fica sempre um gostinho de quero mais, para quando você voltar da próxima vez, a gente vir aqui de novo, fazer um novo bate-papo, atualizar. Já estou pronto. E você deve trazer da próxima vez, talvez a exposição ou notícias de quando fará a exposição aqui. Meu caro Mocó, muitíssimo grato por sua participação aqui com a gente no Mundo dos Negócios. Feliz demais. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com você. Disponha sempre. O Mundo dos Negócios de Natal para Currais Novos, para São Francisco e para Natal de volta. A gente fica por aqui e volta no próximo domingo para você. Uma excelente semana. E domingo nos vemos aqui. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Credencial Sesc. Quem tem, se dá bem. Para você e sua família em sescrn.com.br. Cicobi. Sou Mais Potiguar.